once again. E aí, galerinha do YouTube, mais um aulão com o tio Dani. Rapaziadinha, continuamos no assunto referente à Guerra Fria, tá? Só para lembrar, pessoal, no último vídeo que nós debatemos sobre a Guerra da Coreia, no finalzinho, tá? Eu até falei que nós viríamos na próxima videoaula a Revolução Cubana e a crise dos mísseis. Mas eu dei uma analisada, dei uma olhada na apostila e eu resolvi fazer o tema, né, elaborar o tema dessa aula hoje, a Revolução Chinesa. Por quê, pessoal? Se vocês observarem, tá? A videoaula Guerra Fria parte 1, na videoaula Guerra Fria parte 2, especialmente Guerra Fria parte 3, parte 4, aliás, que é a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Em alguns momentos dessas aulas, eu citei, eu falei sobre a interferência e a influência da China dentro do cenário geopolítico da Ásia durante a Guerra Fria, obviamente, especialmente com relação à Guerra do Vietnã e à Guerra da Coreia. Então eu achei melhor hoje a gente falar especificamente sobre a China, né? Vocês vão dizer, professor, mas lá na Guerra do Vietnã o senhor falou que o Vietnã do Norte ele sofreu a influência da União Soviética, mas principalmente a influência da China. O senhor também citou que na Guerra da Coreia, a Guerra da Coreia, na realidade, a invasão que os norte-coreanos empreenderam em 1950 no território sul-coreano foi influenciado pela China. Então hoje, pessoal, tá? Eu achei nada mais do que razoável a gente aprender a história da China, especialmente de que forma que a China se tornou um país socialista como ainda é hoje e de que forma Mao Tse-tung subiu ao poder máximo dentro da China, né? Então, relembrando, já falei agora, na nossa última videoaula nós falamos, nós debatemos, nós discorremos sobre os fatos relativos à Guerra da Coreia, que foi o primeiro conflito de grandes proporções deflagrado logo após o final da Segunda Guerra Mundial. E depois vem a Guerra do Vietnã, que já foi debatido numa outra videoaula. Então hoje, pessoal, vamos falar sobre a Revolução Chinesa e, como é de praxe, né? Essa imagem, pessoal, obviamente, eu uso ela como uma imagem introdutória, primeiro porque aparece a foto de Mao Tse-tung. Até hoje, pessoal, né? A capital da China se chama Pequim, né? E existe a Praça Celestial, a praça principal. Lá na praça principal em Pequim existe um antigo Palácio dos Reis. Pessoal, a gente vai debater isso agora, mas durante séculos, vários séculos, os chineses foram governados por monarquias e monarquias absolutistas. Então existe no centro dessa praça em Pequim um antigo castelo, a antiga fortaleza dos reis chineses, e lá em frente existe, virado para a praça, um quadro gigantesco com a figura de Mao Tse-tung, que é exaltado até os dias de hoje no território chinês. Mas, pessoal, os chineses pouco sabem, pelo menos os chineses que habitam a China, pouco sabem sobre a real história de Mao Tse-tung. Beleza? Mas não se preocupem, pessoal, no transcorrer da nossa videoaula nós falaremos sobre essa personalidade, este ídolo na China, obviamente, não aqui, tá? Pessoal, antes de falar sobre a Revolução Chinesa, lembrando que a China passa a ser uma ditadura socialista a partir de 1949, tá? Isso 4 anos após o final da Segunda Guerra Mundial. Então agora, no início da aula, a gente vai analisar o período anterior a 1949. Perfeito? Vamos embora. Antecedentes, pessoal. Pessoal, até 1911, tá? A China, como eu falei antes, por séculos. Aliás, pessoal, quando a gente fala em China, ou fala em Japão, ou fala em Mongólia, a gente não pode falar em séculos, nós temos que falar em milênios. Pessoal, isso são países que existem há milênios, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. Então, quando nós falamos sobre a história de países asiáticos como Japão,
China, Mongólia, nós temos que falar na casa dos 1000 anos, 2 milênios. Então, há milênios, pessoal, a China ela era governada por várias dinastias, monarquias e monarquias absolutistas, tá? Lembrando também, meus queridos, quando nós estudamos lá atrás, né, o processo neocolonial, ali na segunda metade do século XIX, para situar, pessoal, 1850, 1860, 1870, durante esse período, a China, que já vinha há milênios sendo governada por dinastias, a partir da segunda metade do século XIX, devido ao neocolonialismo empreendido por países da Europa, mais Estados Unidos e Japão, a China passa a ser colonizada por vários países. Isso, pessoal. Nós não podemos esquecer que a China é o terceiro maior país do mundo. E já naquela época o território chinês era muito vasto. Outro detalhe que causou muito interesse aos países da Europa na China, a sua população. Hoje a China, pessoal, é o país mais populoso do mundo, mas no século XIX a sua população também era imensa. Pelo fato de ter um grande território, matéria-prima, e uma grande população, ali durante o processo neocolonial, segunda metade do século XIX, o território chinês foi colonizado por várias nações, inclusive o próprio Estados Unidos. Mas havia uma monarquia, pessoal, havia uma monarquia na China, o território chinês era controlado por uma monarquia, mas ao mesmo tempo que existia essa monarquia, haviam áreas do território chinês, uma área era controlada pelos holandeses, pelos ingleses, pelos alemães, pelos franceses, pelos americanos, mas ao mesmo tempo existia um governo central. Obviamente, pessoal, esse período dessa colonização empreendida por várias nações foi um período dentro da China muito conflituoso, perfeito? Mas até 1911, pessoal, a China foi governada por monarquias. Em 1911, então no início do século XX, foi deflagrada uma revolução dentro da China, aonde a monarquia vai ser substituída por uma república. República significa o quê? Aonde os representantes, as pessoas que vão governar, são escolhidas através de eleição. Então, a partir de 1911, após uma revolução, a monarquia chega ao fim, o sistema monárquico na China, e a monarquia é substituída por uma república. Pessoal, a instalação dessa república, diferentemente do que as pessoas que a instalaram pensaram, não trouxe estabilidade, trouxe muita instabilidade. Por quê? Pessoal, como o território chinês ele ainda é, mas era, né, um território extremamente imenso, o poder central, seja o rei agora uma república, eles não conseguiam ter um controle amplo do território. Havia dentro do território chinês o que eles chamavam os donos da guerra, os chefes da guerra. Era muito parecido, pessoal, com lá na Europa feudal. Era muito parecido com os senhores feudais. E quando essa república ela é instalada após a Revolução de 1911, o território chinês torna-se mais instável ainda. Por quê? Muitos senhores da guerra, esses tais senhores feudais da China, eles não aceitavam essa república. Eles não aceitaram a centralização num governo eleito pela população. Muitos apoiavam a monarquia. E durante ali, 1911, 1915 e 20, até mais ou menos 1923, 24, foram deflagrados no território chinês vários movimentos de cunho separatista. Esses tais senhores da guerra, que nós podemos comparar com os antigos senhores feudais da Europa feudal, eles deflagraram no território chinês, após 1911, vários movimentos com o intuito de criar países independentes da China. Obviamente, pessoal, que esses movimentos não tiveram sucesso. Um outro detalhe, aqui no nosso vídeo, pessoal, a gente vai falar muito sobre os nacionalistas. Entendam, pessoal, os nacionalistas, nesse sentido aqui da história da China, os nacionalistas
seriam meio que os capitalistas. Então, toda vez que na nossa videoaula, os comunistas entraram em guerra com os nacionalistas, os nacionalistas tomaram um poder. Entendam nacionalistas, pessoal, como capitalistas, beleza? Então, são esses nacionalistas que em 1911 tomaram um poder, substituíram a monarquia por uma república e reprimiram os vários movimentos de cunho separatistas deflagrados pelos tais senhores da guerra, os tais, entre aspas, senhores feudais. Em 1921, tá? Como eu disse aqui, ó, influenciados, pessoal, e estimulados pela Revolução Russa, pela Revolução Socialista de 1917, nós não podemos esquecer, pessoal, que a China é um território que ao norte faz fronteira com a Rússia, a antiga União Soviética, tá? Então não podemos esquecer, pessoal, toda vez, é por isso que eu sempre digo, a história ela é importante, mas além de aprender os fatos históricos, pessoal, é necessário ter uma noção de espaço. Por quê? Agora eu falei, olha pessoal, em 1921 vai surgir o Partido Comunista Chinês. Esse partido ele surgiu porque ele foi influenciado pelos acontecimentos referentes à Revolução Russa de 1917. Aí vocês vão pensar, mas claro, né, professor? O território chinês ao norte ele faz fronteira com a Rússia. Então tem nexo essa forte influência. Pessoal, a influência da Revolução Russa, ela chegou ao Brasil, ela chegou em vários países da América do Sul, países da Europa, países da África, países que eram muito distantes do território russo. O caso da China não, a China faz fronteira com o território russo. Então, influenciados pelos acontecimentos, pelos fatos, pelas transformações e pelas mudanças causadas pela Revolução, principalmente a Revolução Bolcheviques, meus queridos, a Revolução Russa de 1917 tem duas fases. A Revolução de Fevereiro, mencheviques e bolcheviques. Na Revolução de Fevereiro, os mencheviques tomam o poder. Depois acontece em outubro de 1917 a Revolução Bolcheviques, que é a revolução que vai derrubar os mencheviques, vai colocar os bolcheviques, no caso Vladimir Lenin, no poder, e é apenas após a Revolução Bolcheviques de outubro de 1917 que a Rússia realmente se torna uma nação socialista. Então, influenciados pelos acontecimentos, especialmente da Revolução de Outubro, a Revolução Bolcheviques, em 1921 surge na China o Partido Comunista Chinês. Pessoal, quando esse partido surge, ele não é nenhum grande partido, um imenso partido. Na realidade, quando é criado o PCC, olha, né? O PCC, Partido Comunista Chinês, ele tinha apenas 57 integrantes. Um outro detalhe, pessoal, bem curioso, pessoal, obviamente, um dos criadores, um dos responsáveis pela criação do Partido Comunista Chinês em 1921 foi o senhor Mao Tse Tung, tá? Ele tinha apenas 57. Pessoal, no início, lá entre 21, entre 22, o Partido Comunista Chinês, ele chegou a ter uma aproximação com os nacionalistas. Ele chegou a se aproximar do governo nacionalista chinês, apesar dos nacionalistas serem capitalistas. Então, houve no início da história, lá no início da história, do Partido Comunista Chinês, que era um partido com apenas 57 membros, o partido chinês chegou a flertar, chegou a fazer uma certa aliança com os nacionalistas, que era o governo formado por capitalistas. Mas isso, pessoal, é lá no início da história do Partido Comunista Chinês, tá? Só que em 1925, então 4 anos depois da criação do Partido Comunista Chinês, assume o poder na China republicana Chiang Kai-shek. Pessoal, a partir do momento que o Chiang Kai-shek, e a partir de 29, que ele assume o controle do governo chinês e do partido dos nacionalistas,
ele passa a empreender uma violenta perseguição aos comunistas. Até, pessoal, é razoável, pois ele é de uma mentalidade capitalista. E o comunismo, se nós lembrarmos de outras aulas, o comunismo, além de pregar o fim de um sistema central, o comunismo, ou seja lá, o socialismo, eles pregam não só o fim do capitalismo, o fim da burguesia e a extinção da propriedade privada. Então, a partir de 1925, essa é uma foto de Chiang Kai-shek, tá? A partir de 1925, quando Chiang Kai-shek assume o controle dos nacionalistas, assume o controle político da China, ele passa a empreender uma violenta perseguição aos socialistas ou ao Partido Comunista Chinês. Pessoal, essa perseguição, quando ela começa a se tornar muito violenta, o Partido Chinês, para não ser aniquilado, para não ser extinto, eles fogem mais para o interior do país. Então, essa perseguição feita pelo governo agora, liderado a partir de 25 por Chiang Kai-shek, a partir do momento que ela se torna extremamente violenta, com o intuito de não serem aniquilados dentro da China, os membros do Partido Comunista Chinês, a partir de 25, de 26, de 27, de 28, eles passam a ir mais para o interior do território chinês, num episódio, pessoal, que nós chamamos de a longa marcha. Pessoal, existe a lenda, a longa marcha, liderada por Mao Tse-tung, foi uma estratégia fabulosa. Pessoal, se vocês tiverem um interesse, né, um dia, estudem a história mais a fundo de Mao Tse-tung e estudem a história mais a fundo da tal longa marcha. Vocês vão se surpreender. Eu só não falo disso agora, pessoal, porque o nosso foco é outro, né? E até nós não podemos nos aprofundar, porque na realidade, se eu fosse me aprofundar só na história de Mao Tse-tung, eu teria que gravar uma videoaula com 5, 6, 7, 8 horas. Mas se vocês tiverem curiosidade, pesquisem a biografia de Mao Tse-tung, especialmente com relação à longa marcha, quando os membros do Partido Comunista Chinês, para não serem aniquilados pelos nacionalistas comandados por Chiang Kai-shek, eles passam a se deslocar cada vez mais para o interior do país. E a partir disso, pessoal, começa, ali de 25, 26, 27, começa uma violenta guerra civil entre os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, seria a burguesia, os capitalistas, contra os comunistas, liderados por Mao Tse-tung. Beleza? Pessoal, em 1925, lembra que a China só vai se tornar socialista em 1949, tá? Então, a partir de 25, quando os nacionalistas empreendem uma violenta perseguição aos membros do PCC, Partido Comunista Chinês, é deflagrada uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas. Pessoal, em 1930, 1931, os japoneses, no seu projeto expansionista e imperialista, entre 30 e 31, os japoneses, eles invadem um pedaço do território chinês. Esse pedaço, pessoal, ele existe até hoje com esse nome, seria a Manchúria. A Manchúria, pessoal, é uma parte do território chinês que está localizada mais ou menos na parte nordeste da China. Então, entre 30 e 31, isso, pessoal, 9 anos antes da deflagração da Segunda Guerra Mundial, uma parte do território chinês, no caso a Manchúria, é dominada pelos japoneses. Conforme, pessoal, um outro detalhe também, se vocês tiverem curiosidade, pessoal, o período, né, em que os japoneses dominaram a China, ele é marcado por uma extrema violência. Se vocês tiverem interesse, nesse período que os japoneses controlaram parte do território chinês, aconteceu um massacre que os historiadores chamam de massacre de Nanquim. Então, normalmente, pessoal, nós temos o costume, porque nós somos ocidentais, né, de sempre falar sobre os crimes cometidos pelos nazistas, os campos de extermínio, as câmaras de gás, a morte de milhões de judeus, de ciganos, mas raros são os momentos que nós falamos sobre as atrocidades cometidas pelos japoneses. Pessoal,
Não foi só durante a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial começa em 39, mas já no início, pessoal, da ocupação japonesa, em parte do território chinês, essa ocupação japonesa, ela é marcada, é caracterizada por atos de extrema, mas quando eu falo extrema, pessoal, é no sentido real da palavra, por extrema violência. E um dos exemplos dessa extrema violência cometida pelos japoneses durante a ocupação, já em 1930, do território chinês, está o massacre de Nanquim. Então peguem um Google, pessoal, dê uma pesquisada aí, o que foi o massacre de Nanquim. Vocês ficarão surpresos. Então, os chineses invadiram, explode a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, reza a lenda, né, que quando o território chinês foi dominado pelos japoneses, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses começam a dominar uma área maior da China, reza a lenda que os nacionalistas e os comunistas, eles assinaram uma trégua para se unirem com o objetivo de lutar contra os japoneses. Isso é lenda. Isso não aconteceu. Até houve uma proposta de nacionalistas de fazer uma negociação, uma trégua para lutar contra os japoneses. O fato é, o que aconteceu de verdade, que mesmo com a presença japonesa dentro do território chinês, antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, a luta entre nacionalistas e comunistas, ela continuou de forma extremamente violenta. Então, pessoal, é uma lenda que conta que houve uma negociação, uma trégua, eles se aliaram, se uniram. Isso não existiu, isso é mentira. A guerra civil e a luta entre nacionalistas e comunistas, ela continuou mesmo com a presença japonesa no território da China, isso até 1945, tá? Aqui, ó, luta contra a presença japonesa. Por isso que eu botei a palavra trégua, pessoal, entre aspas. Essa trégua, ela realmente não existiu. Quer dizer, professor, então era um caos. A China, ao mesmo tempo que lutava contra a presença japonesa no seu território, havia uma luta interna ainda contra comunistas versus nacionalistas. Agora, após o fim da Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. Lembra? Professor, qual é um dos maiores fatores, qual é uma das maiores consequências do final da Segunda Guerra Mundial? A deflagração da Guerra Fria. Apesar que todos nós já sabemos, lembra a Guerra Fria parte 1? Que na realidade a Guerra Fria, ela já começa ali uns 2 anos antes do final da Segunda Guerra Mundial, mas oficialmente, né, ela começa em 45. Vamos usar a data oficial. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba e os japoneses são derrotados, eles, obviamente, pessoal, são expulsos da China. Os chineses expulsaram os japoneses da China com a ajuda de americanos, de ingleses, holandeses, mas principalmente com a ajuda dos Estados Unidos da América. Então acaba a Segunda Guerra Mundial, a China não é mais um território dominado pelos japoneses, mas a partir desse momento, o território chinês ou a sociedade chinesa passa a ser influenciada ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. No caso, após a Segunda Guerra Mundial, na luta, porque a Guerra Civil continuou, pessoal, a Segunda Guerra Mundial acaba, mas a Guerra Civil continua após a Segunda Guerra Mundial. Os nacionalistas, pessoal, passaram a ser fortemente apoiados pelos Estados Unidos e, obviamente, pessoal, os comunistas passaram a ser apoiados fortemente pela União Soviética. Então essa guerra, acaba a Segunda Guerra em 1945, a guerra civil entre nacionalistas e comunistas ainda vai se perpetuar até 49, mas agora com o envolvimento militar e financeiro de Estados Unidos e União Soviética. Afinal de contas, estamos agora oficialmente na Guerra Fria.
Perfeito? Vamos lá. Pessoal, vocês vão olhar aqui sim, o pessoal está escrito 1º de outubro de 1949, mas essa foto, obviamente, não é uma foto de 1949, pessoal, essa é uma foto de 2018, 2017, 2019, mas eu fiz isso de forma proposital. Essa é uma foto, pessoal, do interior do parlamento chinês. Essa é uma foto de parte ou de grande parte do parlamento chinês. Nós não podemos esquecer que nunca se esqueçam disso. A China é o maior país do mundo? Não, aliás, mito. É o terceiro maior país do mundo? Sim. Tem a maior população do mundo? Sim. É uma potência econômica? Sim, mas é uma ditadura, é um sistema extremamente totalitário, é um sistema onde só existe um único partido, que é o Partido Comunista Chinês, tá? Esse senhor, pessoal, aqui no meio, eu peço desculpas que eu não me recordo o nome dele, ele é o primeiro-ministro. Mas esse primeiro-ministro é escolhido por um parlamento que não é escolhido pela população, tá? Então não há eleições na China para o parlamento. Não há eleições na China para nada. É o parlamento que manda, esse parlamento escolhe um primeiro-ministro e só existe um único partido, Partido Comunista Chinês. Então, por isso que eu coloquei aqui, tá? Então, em 1º de outubro de 1949, né, após mais de 25 anos de guerra, né, os comunistas, ou os socialistas, melhor dizendo, porque comunismo não existe, né, os socialistas, liderados por Mao Tse-tung, tomam o poder. Então, a partir do dia 1º de outubro, engraçado outubro, né, que coincidência, eu falo isso por causa da Revolução Bolchevique. 1º de outubro de 1949, a China torna-se uma nação, aliás, torna-se uma ditadura socialista. Pessoal, eu até quero aqui enfatizar um equívoco meu, ou um erro meu. Eu era para ter colocado, mas eu esqueci. A galera, pessoal, quando os comunistas ou os socialistas, liderados por Mao Tse-tung, eles ganharam e tomaram o poder no dia 1º de outubro de 49, o Chiang Kai-shek, os nacionalistas e grande parte da burguesia chinesa ou a parcela da população que não apoiava os socialistas, eles fugiram para uma ilha, bem próximo da China. Essa ilha ela é chamada de, claro, pessoal, eles fugiram com o amparo dos Estados Unidos, tá? Essa ilha é chamada de 3 nomes: Formosa, República da China Capitalista, ou a mais conhecida, Taiwan. Pessoal, o país que nós conhecemos, o meu erro é não ter colocado a foto do país aqui, eu devia ter colocado a foto, tá? Mas eu prometo trazendo uma próxima aula, tá? Taiwan, toda vez que vocês ouvem o nome Taiwan, Taiwan é uma ilha pequenininha, tá? Ela fica muito próxima ali do litoral chinês, ali da costa leste do território chinês. Os nacionalistas, quando o poder foi tomado no dia 1º de outubro de 49 pelos socialistas, os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, sob a proteção dos Estados Unidos, eles se refugiaram nessa ilha e ali foi criado Taiwan, tá? Ah, professor, mas se a ilha é tão pequena, por que os chineses, pessoal, até hoje, até os dias de hoje, então, né? No caso, hoje é dia 10 de setembro de 2020. Hoje, agora, até hoje, os chineses, eles não reconhecem Taiwan como um país independente, né? E se não fosse a proteção militar dos Estados Unidos, Taiwan, ou Formosa, já tinha sido dominada pela China há décadas. Então, Taiwan é muito próximo do litoral chinês, mas muito próximo mesmo. E Taiwan, que é um país desenvolvido, sim, é um país muito desenvolvido, tá? Ele só existe porque até hoje ele recebe a proteção dos Estados Unidos, porque eles não são reconhecidos pelo parlamento chinês como uma nação independente, porque ali está os refugiados nacionalistas que fugiram quando a China se torna um país comandado por Mao Tse-tung. Mas eu prometo, pessoal, na próxima aula, botar uma foto bem grande para mostrar para vocês aonde está localizada Taiwan. Beleza?
Então agora, pessoal, a China a partir de agora, em plena Guerra Fria, 1949, é uma grande nação que passa a adotar um sistema socialista, um socialismo totalitário. Aliás, qual sistema de país socialista não foi totalitário? Né? Pessoal, China socialista, tá? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Após a Segunda Guerra Mundial, como eu já falei antes, os chineses, né, os comunistas, na luta contra os nacionalistas, eles foram fortemente apoiados pela União Soviética. Nessa época, 46, 47, 48, 49, quem governava a União Soviética era Stalin. Né? Então, durante a Guerra Civil e após a Guerra Civil, até 53, professor, por que 53, pessoal? Porque Stalin vai morrer em 1953. Então, ali de 45, 44, 43 até 53, os chineses de Mao Tse-tung, eles tinham uma aliança muito forte com a União Soviética de Stalin, tá? Essa aliança vai ser quebrada, essa aliança vai se enfraquecer após a morte de Stalin, porque quando Stalin morre lá na União Soviética, a partir de 43, a partir da morte de Stalin, Stalin vai ser a liderança do Partido Comunista Soviético, vai ser ocupada por Nikita Khrushchev ou Nikita Khrushchev. O Khrushchev ou Khrushchev, ele era, apesar de pertencer ao mesmo partido do Stalin, ele era inimigo de Stalin. Quando o Khrushchev, Nikita Khrushchev, ele assume o poder em 53, ele vai denunciar na União Soviética todos os crimes cometidos pelo Stalin. Quando Nikita Khrushchev ele ocupa o poder na União Soviética, a partir da morte de Stalin em 53, ele muda a política que até então tinha sido adotada por Stalin. Então, quando Stalin morre e a União Soviética passa a ser governada por Nikita Khrushchev, essa aliança entre China e União Soviética, ela vai se enfraquecendo até o ponto que ela vai acabar. Mas até Stalin, até 53, a aliança entre os dois países era extremamente sólida. Tá? Guerra Fria, então, interferência. Pessoal, eu tô fazendo a aula de Revolução Chinesa, porque deveria ser Revolução Cubana, porque eu observei, cara, eu já falei para vocês em tantas videoaulas de Guerra Fria sobre a China, a China aqui, porque a China interfere ali, porque a China ajudou ali, porque a China... Nada mais razoável que fazer uma aula sobre a China. Por quê? A partir do momento, pessoal, como nós já vimos em outras videoaulas, que a China se consolida como uma ditadura socialista, isso em plena Guerra Fria, a China passa a interferir, né, dentro da geopolítica do continente asiático. E a maior prova disso foi a Guerra do Vietnã, como nós já analisamos, e foi a Guerra da Coreia. Então, a partir do momento que Mao Tse-tung chega ao poder em 1º de outubro de 49, e a China se torna, a China agora, como é uma nação gigantesca, ela vai querer se desenvolver como uma potência, ela vai querer ter influência, então ela passa, a partir de 49, a interferir na geopolítica asiática, e como eu falei agora, o maior exemplo é a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Só que, quando, pessoal, a China ainda era aliada da União Soviética, né? O Mao Tse-tung, ou o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, eles criaram um sistema, um processo econômico com o intuito de desenvolver a China, de tornar a China uma grande potência econômica e militar. Esse projeto se chamava o Grande Salto à Frente. Então a China, o Grande Salto à Frente, criado ali já no 49, 1950, né? Objetivava tornar a China uma grande potência militar e econômica. Pessoal, o que a China é hoje, a China de 49 e de 50 não é o que a China é hoje. Tá? Não é o que a China, esquece a China hoje, esquece a economia da China. A China em 49, 50 não era a China de hoje. Tá? Então, quando os socialistas tomam o poder,
Os chineses, no afã de se consolidarem como uma grande potência, eles lançam em 1950 o projeto o Grande Salto à Frente. E esse projeto, pessoal, além de ter como objetivo o desenvolvimento e o fortalecimento da economia chinesa, esse projeto tinha como objetivo tornar a China uma potência militar. E aí, pessoal, por que eu escrevi ali embaixo grande fome? Principalmente nesse período em que os chineses eram aliados da União Soviética, no período ali do governo do Stalin, de 43, 44 até 1953, né, principalmente de 49, os chineses começaram a adquirir tecnologia militar, armas, especialmente tecnologia para a fabricação de uma bomba atômica. Não se esqueçam que hoje, né, a China pertence, lembra, ao Conselho de Segurança da ONU, junto com Rússia, França, Inglaterra e Estados Unidos, porque a China é uma potência nuclear. Então, lá no início da década de 50, no intuito de ser uma potência econômica e militar, no projeto do Grande Salto à Frente, os chineses adquiriram tecnologia militar, pessoal, inclusive a tecnologia nuclear dos soviéticos em troca de comida. Como é que funcionava isso? A China não tinha, pessoal. Vocês têm que pensar que a China vinha de anos de guerra civil. A China veio de anos de ocupação japonesa, então a China não tinha dinheiro, não tinha recursos financeiros para pagar armas, pagar por tecnologia. O que ela fez com a União Soviética, que também precisava de comida? Nós não podemos esquecer que a União Soviética, grande parte dela é fria. A União Soviética foi ocupada, passou ali 4, 5 anos sendo atacada pelos nazistas. A China, no projeto Grande Salto à Frente, dava comida para a União Soviética e, em troca, a União Soviética fornecia aos chineses armas e tecnologia bélica, dentre elas a tecnologia para a produção de uma bomba atômica. Professor, mas o que isso tem a ver com a Grande Fome? O seguinte, meus queridos, foi imposto aos camponeses, né, as pessoas que trabalhavam na área rural, né, que elas produzissem uma quantidade exorbitante de comida, mas não para elas. Vou dar um exemplo. Olha, José, tu vais ter que produzir, sei lá, por mês, 10 toneladas de arroz. Só que para você e para a sua família, você só tem direito por mês a 2 quilos de arroz. Então, na realidade, a população chinesa produzia milhares e milhares e milhares de toneladas, mas que iam todas para a União Soviética. O que ficava para a população chinesa era uma parte muito pequena. E esse processo, esse sistema matou, pessoal, milhões e milhões de chineses da fome. Outro fato interessante para vocês pesquisarem: a grande fome, pessoal, que aconteceu ali durante a década de 50 e 60 na China. Então, os chineses, especialmente quando eles eram aliados da União Soviética, eles trocavam comida por tecnologia bélica, por armas. Então, a população chinesa, como eu falei agora, ela produzia horrores em comida, milhares e milhares e milhões de toneladas. Mas o governo dava tudo isso à União Soviética. A parcela que ficava para a população era muito pequena. E isso causou o que nós chamamos da grande fome, que vai matar, pessoal, milhões de chineses morreram de fome, mesmo tendo em sua terra uma grande quantidade de comida. Pesquise a grande fome. Aqui, armas. Pessoal, eu peguei uma AK-47, tá? Porque esse fuzil, essa metralhadora, ela é soviética. Então, os chineses, Mao Tse-tung, socialistas, trocavam comida em troca de armas, dentre elas o AK-47, e especialmente tecnologia para a produção de uma bomba atômica, em troca da morte de milhões e milhões e milhões de chineses de fome. Pesquisem, pessoal, a grande fome na China da década de 50 e na década de 60.
Pessoal, esse número ele é aproximado, ele pode ser um pouco menos, um pouco mais, tá? Mas o que se calcula, tá? De pessoas que tenham morrido de fome, perseguição, durante o governo de Mao Tse-tung, pessoal, ele vai governar a China de 49 até 71, até 76, quando ele morre. A estimativa é que durante o governo dele, especialmente de fome, mas também há de perseguições, foram assassinados 50 milhões de chineses. Um fato bem interessante, pessoal, no ranking, né, dos ditadores que mais mataram no mundo, acho que eu já falei isso numa videoaula. Em primeiro lugar está Mao Tse-tung. Mao Tse-tung é medalha de ouro, 50 milhões de pessoas. Medalha de prata, Stalin, que matou em torno de 40, 30 milhões. E em segundo está Adolf Hitler. Mas uma diferença, pessoal, entre Mao Tse-tung e Stalin para Hitler é que 95% das pessoas, ou 90% das pessoas que foram mortas por Mao Tse-tung ou Stalin não são pessoas de outros países. São pessoas do próprio país, especialmente o Mao Tse-tung. Pessoal, 99% das pessoas que foram mortas pelo Mao Tse-tung eram chineses. Não eram pessoas de outros países. No caso do Hitler, ele matou muitos alemães, mas ele matou também milhões de pessoas de outros, habitantes de outros países. No caso do Mao Tse-tung, esses 50 milhões, pessoal, eu vou dizer 99% são chineses. Então, Mao Tse-tung matou chineses, especialmente de fome. Pesquisem, pessoal. A grande fome. Vocês vão ficar surpreendidos e, obviamente, horrorizados. Um outro fato interessante, pessoal, eu não estou falando legal, isso é interessante, não quer dizer que é legal, é interessante. Para nós historiadores, tudo é interessante. Ali na década de 60, por volta de 1966, 1967, o regime de Mao Tse-tung ele se torna mais repressivo, ele sempre foi repressivo, pessoal. Desde 49, o regime socialista na China sempre foi repressivo. Mas ali na década de 60, especialmente entre 66 e 67, né, a repressão do governo de Mao Tse-tung se torna muito mais violenta. Tudo, pessoal, todos e tudo era considerado uma conspiração, se via inimigos em todos os lugares. E entre 66 e 67, o senhor Mao Tse-tung e os seus, obviamente, asseclas, os seus aliados do Partido Comunista Chinês entre 66 e 67, eles deflagraram na China a Revolução Cultural. Pessoal, essa Revolução Cultural, ela simplesmente arrebentou com a China. Por quê? Essa foto aqui, essa foto é a foto de um professor. Essa foto é de um professor. Se vocês pesquisarem os assuntos, vou pesquisar fotos da Revolução Cultural. Vocês vão ver muitas pessoas com cartaz aqui na frente, com chapéu, são professores, tá? Qual era o principal objetivo? A Revolução Cultural, aliás, pessoal, deflagrada pelo Mao Tse-tung, ela foi deflagrada principalmente em meio aos jovens. 15 anos, 14, 16, 17, 18, 19. Tanto eu escrevi aqui embaixo, ó, doutrinação dos jovens, dos mais jovens, aliás. Então, a Revolução Cultural, o objetivo não era só perseguir os tais inimigos do sistema, mas era doutrinar toda a juventude. Mas para que o Partido Socialista, para que Mao Tse-tung conseguisse doutrinar a população mais jovem, era necessário atacar o sistema de educação chinês. Pessoal, há milhares de professores do ensino básico, professores do ensino fundamental, principalmente professores das universidades foram presos e foram mortos. A Revolução Cultural, pessoal, ela acabou com o sistema educacional na China. Como assim, professor? Acabou. Os professores, muitos fugiram, muitos foram presos em campos de trabalho forçados, em campos de concentração que existem na China até hoje,
existem campos de concentração e muitos foram sumariamente executados. Aqui, pessoal, aparece que são todos jovens, pessoas extremamente jovens segurando esse professor, que provavelmente foi morto. Então a Revolução Cultural, além de perseguir os ditos inimigos do sistema socialista, o objetivo principal era destruir o sistema de educação chinês, especialmente o sistema universitário, com o objetivo de doutrinar os mais jovens. Inclusive, pessoal, nesse período aparece o tão famoso livrinho. Pessoal, se vocês forem no Google pegar fotos da Revolução Cultural, uma foto que vocês vão ver com muita frequência também, são jovens, uma roupa muito parecida, segurando um livrinho vermelho. É esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho foi disseminado, pessoal, por toda a juventude chinesa. Ali seriam os pensamentos e a doutrina de Mao Tse-tung. Então, se vocês forem no Google, eu vou lá pegar fotos sobre a Revolução Cultural, lá 66, 67, vai aparecer em vários jovens em aglomeração, assim, juntos, né, segurando um livrinho assim, ó, esse livrinho vermelho, que é para doutrinar. Por isso a intenção da Revolução Cultural foi destruir o sistema, a estagnação educacional e econômica. Automaticamente, pessoal, se tu destrói um sistema educacional de um país, isso obviamente vai ter reflexo na economia, é uma coisa óbvia. Até porque a educação, especialmente a educação universitária, ela forma mão de obra especializada. Professor, o que é mão de obra especializada? Engenheiro, professor, biólogo, arquiteto, médico, dentista, agrônomo. Isso forma a universidade. Se tu destrói o sistema educacional de um país, especialmente o nível superior, tu acaba atingindo a economia. Então a Revolução Cultural de 66, 67, ela vai se prolongar por mais anos, tá? Ela simplesmente aniquila o sistema educacional na China. E a China, pessoal, para se recuperar disso, mesmo após a morte de nosso, vai levar anos, muitos anos, tá? Professor, tá estranho isso. Nixon, eu me lembro que o senhor falou para nós, lá na aula sobre Vietnã, que em 73 o presidente Nixon dos Estados Unidos assinou um acordo com o Vietnã do Norte, onde os Estados Unidos, a partir de 73, estaria se retirando oficialmente da guerra do Vietnã. Sim, tá, professor, então o Nixon é um presidente americano, sim. E aqui ele está apertando a mão de Mao Tse-tung, sim. Pessoal, eu vou falar uma coisa, eu sempre falo em toda aula, tá? Mas eu insisto em repetir. A amizade, pessoal, o sentimento de ser amigo, o sentimento de ajudar uma pessoa o ser amigo, só existe entre pessoas. Entre classes sociais, entre partidos políticos e entre nações não existe amizade. Existe interesse, ponto final. Nenhum país faz algo bom para o outro apenas por bondade ou amizade. Algum interesse por trás há. Pode averiguar. Professor, teve um terremoto lá em tal local, o país tal mandou comida. Bonito, legal, ajudou. Mas pesquisa. Existe algum interesse por trás? Porque não existe, pessoal. Eu sou professor de história há muitos anos. Eu gosto de história desde que eu tenho 7 anos de idade. E desde muito pequenininho eu percebi, estudando a história, entre países não existe amizade. A palavra é interesse, ponto. Não tem um mais, é ponto. Esse é um exemplo. Quando o Stalin, pessoal, ele morre em 53, e o governo da União Soviética é ocupado por Nikita Khrushchev, que era um adversário de Stalin, a China começa a se afastar da União Soviética. Ali na década de 60, por incrível que pareça, incrível que pareça não, nós não podemos esquecer, meus amigos, meus queridos alunos, que a China é um grande mercado consumidor. Vocês nunca se perguntaram, né,
Países como o Brasil, Inglaterra, sei lá, Argentina, Uruguai, a Itália, França, Canadá, todo mundo, democracia, democracia, porque somos pela democracia, direitos humanos, mas todo mundo faz comércio com a China, que é uma ditadura violentíssima, que nunca assinou nenhuma declaração dos direitos humanos e que tem campo de concentração. Que discurso é esse? Então todo mundo, a democracia é linda, mas todo mundo faz comércio com a China, que não é democrática, é extremamente violenta. Por quê, pessoal? Porque a China tem o maior mercado consumidor do mundo. Então eu vejo os países, pessoal, todos os países que são democracias, falando em democracia e porque não sei o quê, porque é democracia contra a violência, contra o fascismo, nós estamos fazendo comércio com a China, que é uma ditadura igual à ditadura de Stalin. Compreenderam por que eu falei que não existe amizade entre países? É interesse. O que é isso? Por que ocorreu uma aproximação da China com os Estados Unidos? Porque é interessante para a China, né, ter como um parceiro meio que parceiro militar os Estados Unidos, que já era na época a maior potência econômica do mundo, e é muito interessante para os Estados Unidos ter como parceiro o maior mercado consumidor do mundo. E inclusive o que eu vou falar agora, pessoal, vocês sabem de que forma que a China conseguiu se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? Graças aos Estados Unidos de Nixon. Pessoal, lembra? Os 5 membros permanentes, os membros permanentes do Conselho de Segurança têm poder de voto. O voto deles vale mais do que o voto de toda a ONU, de todos os países. A China se tornou membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, como ainda é hoje, graças ao lobby realizado pelos Estados Unidos de Nixon. Olha que coisa contraditória. A maior nação capitalista do mundo fez o lobby, quer dizer, pessoal, o lobby é a propaganda, para que a China, uma ditadura socialista, se tornasse membro permanente do Conselho de Segurança, como ainda é hoje. Esse foi um dos interesses que levou Mao Tse-tung a se aproximar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos se aproximou da China porque é o maior mercado consumidor. Simples assim. Chegamos ao dia 9 de setembro de 1976, quando o seu professor, eu, tinha apenas 1 aninho de idade, 1 ano e alguns meses, porque eu nasci no dia 30 de abril. Pessoal, no dia 9 de setembro de 76, devido a problemas, a complicações provocadas pela velhice, como eu digo, vaso ruim não quebra, né? Mao Tse-tung morre. Pessoal, eu não... se ao certo 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, tá? Mas no dia 9 de setembro de 1976, Mao Tse-tung morre. Pessoal, quando o Mao Tse-tung, ali durante a Revolução Cultural, né, ali em 66, 67, 68, ele prendeu muitos dos seus aliados por desconfiarem. Stalin fez a mesma coisa, né? Quando Mao Tse-tung morre, pessoal, muitos desses ex-aliados de Mao Tse-tung que estavam presos são libertados e tomam o poder. E esses aliados do Mao Tse-tung passam a perseguir pessoas que ajudaram o Mao Tse-tung a perseguir esses aliados. Inclusive, 1 ano ou 2 anos depois, a esposa, a senhora Mao, era chamada senhora Mao, a esposa de Mao Tse-tung, que também não era flor que se cheire, né? Ela foi presa, ela foi condenada à prisão perpétua, mas ela se suicidou na cadeia em 1991. E quando, pessoal, o Mao Tse-tung, se vocês observarem, essa foto, pessoal, obviamente não é uma foto de 76. Isso aqui é uma foto ou um desenho, né, da cidade de Pequim hoje, 2020. Pequim é uma cidade moderna, uma cidade grande. Por que eu coloquei aqui a data da morte e uma foto atual de Pequim? Porque, pessoal, quando a Revolução Cultural
ela simplesmente destruiu o sistema educacional, ela destruiu a economia chinesa. Quando Mao Tse-tung morre, as pessoas que o substituíram no poder começam a implementar uma política muito diferente da política de Mao Tse-tung. Por exemplo, professor, então, como é que o sistema educacional da China se recuperou? Os chineses, pessoal, pós Mao Tse-tung, eles foram obrigados a utilizar, a importar mão de obra especializada. Resumindo, eles tiveram que contratar professores de outros países. Para isso não tinha professores, não, pessoal. A Revolução Cultural de 66, 67, ou matou, ou os professores fugiram. Então, esse novo governo que vai ser instalado na China, pós Mao Tse-tung, vai contratar professores de outros países do mundo. É dessa forma que o ensino na China se recuperou. E até hoje, pessoal, até hoje, tá? O investimento do governo chinês é muito grande no ensino chinês, na formação de mão de obra especializada. Não existe país que quer ser desenvolvido tem que investir em educação. Mas não é educação, a educação faz de conta, que passa aluno, que dá nota, que faz coisa. Não é, é uma educação séria para formar mão de obra especializada, realmente especializada e profissional. Qualquer país só vai se desenvolver se a educação for levada a sério. Qualquer país. E a China, pessoal, apesar de ser um país, uma ditadura totalitária e socialista, eles levam sim a educação a sério. Isso é um dos fatores que fez com que pós Mao Tse-tung, a economia da China se recuperasse ao ponto de hoje ser uma das maiores economias do mundo, mesmo sendo um regime extremamente totalitário. Mas é essa visão, pessoal, de desenvolvimento, de fortalecimento, ela só vai chegar à China após a morte de Mao Tse-tung. Beleza? E obviamente, pessoal, uma coisa a gente não pode falar. Lembra lá em Guerra Fria parte 1? Ah, professor, por que a Guerra Fria acabou em 1991? Ah, porque a União Soviética acabou. Não, professor, mas por que a União Soviética acabou? Porque a União Soviética, meus queridos, desde os tempos áureos de Stalin, de Lenin, ela utilizava a propriedade estatal, tudo pertencia ao Estado. Todo e qualquer estabelecimento, indústria, pertencia ao Estado. Como todo o comércio e toda a indústria era estatizada, não havia competitividade entre as empresas. Não tinha por que uma empresa fazer uma roupa mais bonita que a outra, porque todas eram do mesmo dono, que era um Estado. Então a economia soviética, pelo fato de ser estatal, ela não era competitiva no mercado internacional. Dos Estados Unidos era. A União Soviética acabou porque ela faliu. Ela acabou porque durante décadas ela usou o quê? Uma economia estatal, 100% estatal. Isso não é competitivo no mercado internacional, não adianta teimar, não é. A China, os chineses, se espelharam na União Soviética, viram o que aconteceu com a União Soviética, que persistiu com uma economia estatizada, e os chineses, pessoal, logo depois da morte de Mao Tse-tung, adotaram um processo, eles começaram a incentivar a entrada de empresas multinacionais no território chinês. Tanto que na China, pessoal, politicamente falando, a China é um sistema socialista de partido único, sem eleição totalitária. Mas economicamente falando, hoje, nós podemos considerar a China um país capitalista, porque dentro da China existem centenas, milhares de multinacionais, inclusive brasileiras. Empresas dos Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, França, Canadá, que estão na China. Porque a China, para não falir como faliu a União Soviética, ela abriu a sua economia ao capital internacional, mas politicamente continuou, como ainda continua sendo, um regime totalitário socialista de partido único. Mas ela abriu a sua economia ao capital internacional, porque senão ela quebraria, como quebrou a União Soviética em 1991. Tá? Por isso que eu botei aqui morte do Mao Tse-tung e embaixo uma imagem do centro de
Pequim, capital da China. Chegamos ao final, pessoal, tá? Da nossa aula. Essa cena, pessoal, ela aconteceu em 1989. Em 1989, então, pessoal, apesar do desenvolvimento econômico, apesar da China ser uma potência econômica, nós jamais poderemos esquecer que a China é um sistema totalitário. Totalitário. É uma ditadura. Tá? Esse episódio, pessoal, ele acontece em 89, quando estudantes, principalmente estudantes universitários, lá na Praça Central, na tal Praça Celestial, eles fizeram uma manifestação em prol da democracia. Massacre da Praça Celestial. Pessoal, essa cena é antológica, ela é famosésima. Aqui aparecem 4 tanques, mas são mais de 20, são mais de 30 tanques. Quando esses estudantes foram para essa praça, pessoal, a princípio era uma manifestação pacífica. Tá? Esses estudantes universitários ou do ensino médio foram para a praça para pedir democracia, uma abertura. Pessoal, essa manifestação, ela foi reprimida com uma violência fora do comum. Esse é uma cena, um símbolo, onde essa coluna de tanque ela estava indo em direção a essa praça, indo em direção para reprimir as manifestações. Um trabalhador, um estudante, ninguém sabe, se colocou à frente, pessoal, o tanque ia para um lado, ele ia, o tanque ele ia. Até hoje ninguém sabe o paradeiro desse homem. Houve um massacre, pessoal, centenas de estudantes foram mortos, outros desapareceram, os líderes, ninguém sabe o que aconteceu. Essa história não é contada nos livros de história da China. Nós estamos falando de um país que tem censura, de um país que não tem liberdade de imprensa. Os chineses não sabem disso. E os que sabem, pessoal, como diz lá o manezinho lá em Florianópolis, boca de siri. Boca de siri. Os que sabem é boca de siri. Isso não é ensinado aos alunos. Então houve sim uma tentativa, uma manifestação pacífica em 89 pela democracia e foi reprimida com uma violência num episódio conhecido como o massacre da Praça Celestial. Um outro fato, pessoal, para vocês pesquisarem bem interessante. Tá? E agora, pessoal, para finalizarmos a nossa aula, né, para não esquecer, ausência. China não há liberdade de expressão, na China não há liberdade de pensamento, na China não há liberdade de imprensa, qualquer tipo de manifestação coletiva e individual é reprimida. Qualquer. Detalhe, a China, pessoal, não tem a tal Declaração dos Direitos Humanos, a China não assinou. A tal declaração a China não assinou. E a China também não assina nenhum tipo de tratado ambiental pela preservação do meio ambiente. A China, se não é uma das 2 ou 3 maiores poluidoras do mundo. E a China não assinou nenhum tipo de tratado pela preservação do meio ambiente. Mas não há nenhuma repressão, nenhum embargo contra a China. Por quê? Por quê? Primeiro, porque ela é uma potência nuclear. E segundo, porque é um grande mercado consumidor. É um dos países, de repente, ela é os Estados Unidos, que mais polui, não assinou nenhum tratado de meio ambiente e nada é feito contra a China. A China não assinou a Declaração dos Direitos Humanos. Na China há campos de concentração e nada é feito contra a China. Na China, pessoal, não há greve. Na China não há manifestação pelos direitos das mulheres. Na China não há parada gay. Na China não há nada, pessoal, nada. Não há nada. E nada acontece contra a China. Maior consumidor, mercado consumidor, membro permanente do Conselho de Segurança e uma potência nuclear. Tá? Esse é só um recadinho, pessoal, para vocês lembrarem, tá? Eu admiro muito a história da China, a história de 1000, 2000, os chineses criaram a bússola, os chineses criaram a pólvora, os chineses eles praticaram também uma grande navegação, eles chegaram quase aqui ao Oceano Atlântico, os chineses construíram a muralha da China, que é uma obra formidável, é um povo que tem milênios de história.
Mas nas últimas décadas, pessoal, a China não é exemplo de nada. O sistema de governo da China não é exemplo de nada. É um regime extremamente violento e totalitário. E ponto final. Rapaziada, desculpa a minha empolgação, né? Porque eu gosto do assunto. A Guerra Fria, eu já disse que é um assunto que me causa muito gosto, tá? Então, espero que tenham gostado, tá? Qualquer do pessoal, pesquisem lá a Grande Fome, né? A Massacre da Praça Celestial, a Revolução Cultural, são assuntos bem interessantes, bem esclarecedores, beleza? Qualquer dúvida, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, meus lindos, entrem, se comuniquem, nós estamos aqui à disposição, façam as perguntas, tirem as suas dúvidas, não deixem de estudar, pessoal, façam as anotações, assistam às aulas ao vivo, assistam às aulas gravadas, pessoal, não deixem de se atualizar, não deixem, conhecimento é tudo, conhecimento não ocupa espaço. Pessoal, podem tirar a roupa de vocês, podem tirar o dinheiro de vocês, podem tirar a casa de vocês, mas ninguém consegue tirar o conhecimento que vocês têm, ó, aqui dentro. Isso ninguém tira. Beleza? Galerinha, não se esqueçam de dar aquele like, não se esqueçam de se inscrever no canal. Isto valoriza e deixa o tio Dani muito feliz. Beleza? Galerinha, saudade de todos, tá? Espero que breve nós nos encontremos dentro de uma sala de aula, tá? Se cuidem, tenham juízo e até a próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço e tchau. Beleza, rapaziada?